trabalhar de Deus. Mas ele trabalha de maneira muito especial. E quando nós queremos fazer o que queremos, sempre dá errado. Você tem que procurar o melhor e ser sensível ao Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Que Deus fala, irmão, fala no vento, Deus fala no pássaro louvando. Muitas vezes você não entende, mas se você procurar ser sensível, você começa a entender o que Deus quer na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Esse fenômeno que eu falei aqui, acabei de falar da natureza, ali foi, para os discípulos, foi uma coisa fantástica. Os discípulos entraram com Jesus no barco, e quando eles estavam com Jesus no barco, Jesus foi lá para a ponta do barco. Porque sabe que é barco, sabe que o barco é um pouco. Lá no final do barco, tem um lugarzinho lá que não olha, porque ele fica mais alto. O barco começa a andar nas águas, lá fica mais alto um pouco. Bate menos. E Jesus foi lá e deitou e adormeceu. Eles viram passar para o outro lado. E lá no meio do mar, porque, irmão, muitas vezes, no começo de tudo parece bom. Muitas vezes você vê uma coisa que está se aproximando de você, tudo parece bonito, mas o problema não está no começo. O problema vai estar no meio do negócio. Aleluia, glória a No Deus. meio da sua história é que começa o problema da sua vida. Glória a Deus. E eles entraram no barco, não tinha problema nenhum, o mar estava sem movimento. As ondas estavam batendo quieta. E aqueles homens eram homens que conheciam o mar de perto, eram pescadores. Jesus tinha chamado para, a partir daquele momento, eles serem pescadores de alma, de homens, de pessoas. Mas na época não tinha carro como tem hoje. O transporte da época era cavalo, camelo e barco. E jumento. E o que é que acontece? Eles estão no meio do mar. Jesus dormindo. E eles remando em direção ao lugar aonde eles iam. Porque tudo que você começa tem uma direção. Ninguém não começa nada sem direção. É verdade, Jesus. Eu lembro que o irmão disse aqui que passou um momento difícil na sua vida. E no final teve uma direção. Ele disse que ficou lá agoniado, dizendo que acabava com tudo quando saísse. A direção foi aquela ao final. Então tudo da vida, tudo que você começa, tudo que você faz, lá na frente vai ter um propósito daquilo que você fez. Aleluia, mesmo assim. Eu estava dizendo para minha esposa hoje, disse que tudo que você faz tem um preço a pagar. Aquilo que você faz é aquilo que vai ser, é a semente que você plantou para colher mais tarde. Então o que é que acontece? Os discípulos estão no meio do mar, mas Jesus queria ensinar aos discípulos, porque pense num professor muito especial ao nosso Deus. Ele ensina direitinho a pessoa. Muitas vezes a pessoa aprende fácil, porque é sensível, e tem outros que têm que sofrer muito para poder aprender o ciclo da vida e se aproximar de Deus, e saber que existe um maior que é Deus. E quando os discípulos estavam lá no meio das águas, do mar, o mar começou a ficar bravo. O vento começou a soprar. A tempestade se levantou. E os discípulos estavam muito preocupados porque o barco estava a ponto a perecer. Eles estavam a ponto a perecer e o barco afundado dentro do mar com eles. E teve um momento como eles viram, porque tem momento na nossa vida, irmão, que você começa a captar, começa a sentir que o negócio está ficando difícil. Aleluia. Ou você toma uma decisão, uma Glória a condição da Deus, sua vida, ou você vai perecer ou vai cair em decadência. Mesmo assim. Foi nesse momento que os discípulos começaram